A paz do Senhor, igreja. Amém. Estamos felizes nessa manhã? Amém, né? Tem um tempinho que eu não apareço aqui. Acho que eu não vou falar mais isso, não. Mais uma vez, desculpa os irmãos. Eu estou desculpada. Amém, Senhor. Amém. Eu estou num projeto, Deus ressuscita sonhos, né? Amém? Vocês acreditam nisso? Então, Deus reavivou um sonho no meu coração. E às vezes a gente acha que o tempo já passou e tal, mas Deus fala, não, eu estou ainda contigo. Então, assim, eu fiquei um pouco afastada aqui, mas eu sei que os irmãos estavam orando por mim, amém? Deus vai me sustentar, amém? Porque Ele colocou esse sonho, eu creio que Ele vai cumprir no meu coração. Mas eu deixei 2 representantes aqui. Meu pai e minha mãe vieram aqui. E, ó, eu tô assim, falei, mãe, o senhor aumentou minha régua. Porque vocês viram que minha régua é muito alta, né? Assim, aí eu falei, mãe, eles vão saber agora que eu sou uma fraude, porque assim, porque vocês são muito bons, então eu sou uma fraude, mãe. Mas graças a Deus, assim, eu tenho pais abençoados, né? E assim, eles saíram também muito felizes, com carinho e com amor que receberam da igreja aqui. Aí no meu WhatsApp só tinha assim, Mara, sua mãe é maravilhosa, Mara, seus pais, não sei o quê. Aí eles se acharam, né? Falei, ai mãe, agora assim, eles vão saber que eu tenho que elevar, né? Tem que elevar o nível. Mas que bom, né? Que bom saber que a nossa família, né? Isso é família, né? A família de Deus, né? A gente vai se juntando e faz uma família tão maravilhosa que é a família de Cristo. Amém? Então vamos lá na nossa lição. Qual o número da lição de hoje? Lição número 6. Que data é hoje? 10/11, 10 de novembro, gente. Vocês já pensaram na ceia aí de Natal? Já fizeram as pazes, amém, com a família, com o grupo da família? Natal está chegando aí, né, gente? Nós já estamos em 10 de novembro de 2024. Qual o título da nossa lição? A promessa de cura divina. Nós estamos falando de várias promessas, né? Falamos no domingo passado sobre a promessa de salvação. E hoje nós vamos falar sobre a promessa de cura divina. Cura divina, essa cura vem de quem? De Deus. A promessa de cura divina, a promessa que vem de Deus, né? A cura para nós, né? Amém? Você recebe essa palavra hoje? Amém, né? Eu também recebo a promessa de cura divina. Eu recebo essa palavra para a minha vida. Vamos ler o texto áureo, todo mundo junto? Vamos lá, texto áureo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, 4. Depois, na leitura em classe, nós vamos continuar esse texto, né? Mas aqui já fala que o Senhor levou sobre si as nossas dores, né? E as nossas enfermidades. Enfermidades, eu creio, assim, irmão, é aquilo que a gente vê, né? Às vezes, eu tô com uma descamação na pele, a pele está vermelha, você está vendo aquela enfermidade. Mas dor, quem vê a dor? Se eu falar agora assim, nossa, eu estou com dor na minha mão, você consegue ver a dor? Ninguém consegue ver a dor.
consegue sentir a dor? Só quem está passando. Oi? Cada um sente a sua. Eu posso falar assim, eu estou com dor de cabeça. O pastor Daniel fala assim, eu também estou com dor de cabeça. Mas a minha dor não é igual a dele. Cada um sente. E Deus fala assim, Ele tomou sobre si. Aleluia! Ele tomou, Ele pegou. Me dá aí. Quem quer pegar a dor do outro? Quem quer pegar a enfermidade do outro? Deus falou assim, eu estou pegando. Eu não quero não. Mas o nosso Deus amoroso, o nosso Deus que é santo, o nosso Deus que é poderoso, Ele fala assim, eu estou pegando sua dor. Eu estou pegando sua enfermidade. Ele pegou, tomou sobre si, né, as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito. Nós falamos assim, meu Deus, ele está aflito, ele está ferido, né, oprimido. Mas foi pelos nossos pecados. O Senhor pagou com preço de sangue as nossas enfermidades e as nossas dores, né? Esse trecho em Isaías 53 é conhecido como o servo sofredor. O Senhor se colocou e falou assim, eu estou tomando suas dores. Eu estou tomando as suas enfermidades. Aleluia, aleluia. E baseado nisso, assim, qual o título que você daria para essa lição de hoje? Nós vamos falar sobre isso. Qual o título que você daria? Médico dos médicos. Amém. Amém. Qual o título que você daria para essa lição? Oi? Medicina espiritual. Olha que bênção. Amém. Qual o título que você daria para essa lição? Sabe qual o título eu daria? Cristo cura. Cristo cura. E é isso, irmãos, é essa palavra que o Senhor, é essa palavra que nós vamos falar hoje. Cristo cura. Curou ontem, cura hoje e vai curar amanhã. Amém? Aleluia, eu creio, Senhor. Vamos falar essa verdade prática com toda a força do nosso coração? Vamos falar, Jesus é o médico dos médicos. E não há enfermidade. Aleluia. Vamos falar mais uma vez? Jesus é o médico dos médicos. E não há enfermidade que Ele não possa curar. Aleluia. Eu creio nisso. Nós cremos nisso. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Deus cuida de nós, aleluia, aleluia, como é bom saber que temos um Deus que cuida de nós, como é bom saber que Deus é o médico dos médicos, e irmãos, e hoje com tanto avanço da medicina, e às vezes tem tanto descaso com a saúde. Léo foi no médico, segunda-feira, o médico falou assim, Léo, o médico falando assim, às vezes eu fico assustada com o que os meus amigos médicos fazem. Aí a gente fala, meu Deus, se o senhor fica assustado, imagina a gente que é leigo, né? E que vai lá, o médico fala um negócio, a gente vai seguindo aquilo, né? Mas assim, nós temos uma esperança, porque Jesus é o médico dos médicos, irmãos. Jesus é o médico dos médicos. Tem alguma coisa, algum diagnóstico que não chegou, que você está lutando, fala assim, médico dos médicos, me ajude. Médico dos médicos, cuida de mim. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos ler Isaías 53, 1 a 5. Quer ficar de pé? Vamos ficar de pé um pouquinho?
estou aqui de pé, você vai conseguir aí ficar de pé. Isaías 53, 1 a 5. Depois Mateus 8, 14 a 17. Depois Tiago. Vamos lá? Eu vou ler e depois eu vou ler um versículo e a igreja lê o outro. Pode ser assim? A gente pode combinar assim? Então vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, aleluia. Mateus 8, 14. Pode ler, igreja. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago 14, 17. Ô, Adriano, se puder, vamos ler Tiago 5, de 13 a 18. Eu acho que eu esqueci de falar, Adriano, desculpa. Tiago 5, de 13 a 18. Olha só, eu vou ler aqui. Há alguém sofrendo entre vós, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é o quê? Poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Somente até aí. Obrigada, Adriano. Deus te abençoe. Pode sentar, igreja. Então, nós lemos aqui a Bíblia falando sobre cura, né? Falando, profeta Isaías, há anos antes de Cristo, já profetizava: olha, vai vir um, né? Ele fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, né? E aí ele fala assim: olha,
e vai vir um que a gente olha para ele, não vai ver nem parecer, nem formosura. Nenhuma beleza nós vimos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, né? Novamente, mais embaixo, ele fala de novo, ele era desprezado, né? Só que depois fala assim, mas ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? E levou para si, né? Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, por ele ter sofrido, nós fomos sarados. Isso é a demonstração do amor de Deus por nós. Não se sinta, às vezes, se você tem esse pensamento, ninguém me ama, eu estou sozinha nesse mundo, agora é só eu. Não, Deus te ama. E Ele é tudo na sua vida. Deus te ama e Ele preenche todo vazio na sua vida. Amém, igreja? Deus te ama e Ele te resgata. Deus te ama e Ele te cura. Deus te ama e Ele te liberta. Deus me ama. Deus te ama. E isso é poderoso. Eu sou amada por meu Pai. Nós somos amadas por Deus. Deus nos olha individualmente. Deus olha individualmente. Deus está atento a nosso clamor. Amém, igreja? Aleluia, aleluia. Vamos para a introdução. Hoje a lição é curta, vai dar certo. Vamos para a introdução, que diz assim: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por Ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nessa lição, veremos que no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Jesus Cristo cura sim. Né? Deus, no seu amor, né, Ele não quer nos ver sofrendo. Ele não quer, né? E Ele veio para aliviar o sofrimento. A obra dele, né, no Calvário, na cruz, quando ele fala está consumado, fala assim, eu me entrego no lugar do povo escolhido. Eu me entrego no lugar dessas pessoas que me reconhecem como Cristo, né? Então, assim, é isso que nós vamos falar. Tem promessa de cura. E quem fez a promessa é quem pode cumprir. Às vezes a gente vê muita promessa de gente que não pode cumprir. Mas quem fez a promessa de cura, esse pode cumprir. Porque Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Então, Jesus Cristo cura sim. Aleluia. Amém? Estão comigo? Amém, né? A profecia messiânica de Isaías 53. Estou no título 1, né? A promessa bíblica da cura divina. No 1.1 fala sobre a promessa messiânica de Isaías 53. A profecia, né? A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Aí tem Isaías 53, de 1 a 3, que a gente acabou de ler agora, né? Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado,
o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Eu quero colocar assim, né? Cadê? Deixa eu ver aqui que eu me... obra do Calvário. Eu fui até aqui? Isso. Deixa eu só terminar de ler, depois a gente conversa, né? A gente fala melhor. Sim, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto o espiritual. E por isso, a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus, em Mateus 8:17, que a gente já leu também, né? Que fala que ele tomou sobre si, ele estava curando, né, para que se cumprisse a profecia de Isaías. E aí no final fala assim: por isso, devemos afirmar que Jesus salva e cura. Salva e cura. Eu quero colocar uma questão assim, para a gente fixar. A obra de Jesus no Calvário foi completa. Nós só temos salvação por meio de quem? Jesus. Se eu fizer bonitinho, se eu tentar fazer tudo certinho, eu vou ter salvação? Vamos ter salvação. Assim, mas não é só isso. Nós precisamos reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Porque por mais que você queira fazer, hoje eu vou fazer tudo certinho, hoje eu não vou pecar, a gente vai errar. A gente vai tropeçar. Por mais que a gente não queira, a gente vai errar. E Jesus, a obra completa vem da cruz. Vem de Jesus. O nosso fundamento de fé é Jesus. Nosso fundamento de fé é Jesus. Amém? Nós acreditamos, confiamos, depositamos nossa confiança em Jesus. E a salvação, e quando Jesus, a obra de redenção de Jesus na cruz, ele foi para a nossa salvação, libertação e cura. Já está consumado. Já está decretada a nossa vitória. Já está completa a nossa vitória. Nós precisamos viver. Mas, pastora, eu estou doente. Nós vamos falar mais para frente. Eu estou com... E aí, o que é que eu faço? Nós vamos falar mais à frente. Nós precisamos o quê? Depositar nossa fé no Senhor. E saber que o Senhor cura. O Senhor faz, né? Nós vamos ver mais à frente. E o Senhor, Ele nos preocupa. Ele preocupa conosco de uma forma completa. Ele não quer só a cura espiritual. Ele fala também da cura física. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos vê. Ele entende nossas dores. E Ele quer o melhor para nós. Amém? Então, assim, vamos ler no 2, né? No ponto 2, para a gente continuar. No 2 fala, o cumprimento profético no ministério de Jesus. Então, assim, só para a gente contextualizar, Isaías, profeta, há muito tempo atrás, falou assim, vai vir um, amém, Deus é bom, obrigado. Vai vir um, vai vir um que vai ser desprezado, não vai ter parecer, nem formosura, mas vai vir um, e ele vai tomar sobre si, né, as nossas dores. E isso se cumpriu, né? Então, nós vamos falar sobre esse cumprimento profético no ministério de Jesus. Vamos lá.
O texto bíblico de Mateus 8, 14 a 17, que a gente já leu na leitura bíblica, apresenta o Senhor Jesus fazendo o quê? Curando a sogra de Pedro. Jesus curou? Curou. Jesus curou, né? E cura ainda. Em seguida, ele recebe o quê? Endemoniados e enfermos, expulsando o demônio de quem estava escravizado pelo espírito imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: olha só, eu creio que Mateus estava lá vendo Jesus curando, vendo Jesus cuidando daquelas pessoas, e Mateus falou assim: está se cumprindo o que Isaías falou. Está se cumprindo. Olha, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse relato mostra que o plano da salvação de Deus levava em conta também o quê? A cura divina dos enfermos. Destaca aí, circula aí, cura divina. Irmãos, e eu quero assim que vocês tenham essa dimensão, né? Quem se importava com o doente? Quem iria se importar com o doente? Daria algum prestígio a Jesus se importar com o doente? Será que daria? Pelo contrário. As pessoas querem glamour. Fala, pastor. Com os pobres também não. Com prostituta. Nunca. Comigo e conosco. Nunca. Sabe que nós estamos aqui? Porque o Senhor se importou. O Senhor se importou conosco. O Senhor se importou com um cego. O Senhor se importou com um coxo. O Senhor se importou com um leproso. E o Senhor se importou comigo. Isso que é obra de salvação. Isso não é qualquer coisa. Quantas vezes nós somos desprezados e o Senhor fala assim: eu me importo. Quem queria ficar com um leproso, irmãos? Se hoje, 2000 anos depois, você vê um negócio assim, já estou me coçando, não quero ficar perto. E o Senhor se importou. Isso é para mostrar a grandeza de Deus, a grandeza do nosso Senhor. Isso é para demonstrar o quanto nós somos amados, o quanto o Senhor se importou. E assim, Ele se importou de forma completa. Ele poderia ficar ali, né, batizando no Rio Jordão, fazendo alguma coisa. Jesus falou assim: não, eu vou curar completo. Endemoniado, irmãos, quem quer ficar perto? A pessoa que o inimigo, o diabo já roubou a mente, ela não tem mais, primeiro, higiene, às vezes, não é? O endemoniado, às vezes, ele não tem mais negócio de higiene, ele não tem mais a mente. E o Senhor fala assim: eu vou me importar com ele, eu vou liberar a cura para ele, eu vou liberar uma libertação para ele. Aleluia, aleluia. Esse é o plano da salvação. Jesus falou assim: eu vou lá, Pai, me dá autorização, Pai, que eu vou lá. Eu vou sofrer, eu vou ser escarnecido, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, aleluia.
Então, assim, não deixa a sua fé esmorecer, não. Às vezes a gente fica assim, né? Será? Será não? Será não? O nosso Deus faz, o nosso Deus, Ele cuida de nós de forma completa. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos para o 3, irmãos, a gente ir avançando, né? Os ministros são chamados o quê? A orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja. E se fosse o caso, né, também acompanhado de confissão de pecados. Tiago 5, 14 a 15, que a gente já leu hoje aqui também, né, que está na leitura bíblica. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada onde? No Calvário, né? No Calvário. Na sinopse 1, não sei se está aí, Adriana, isso, fala assim, ó, a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, que a gente já falou. De modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa de cura divina. Então, assim, hoje nós vamos falar de cura divina, né? Não tem como fugir desse tema, é isso mesmo que nós vamos falar. Então, assim, aqui fala da responsabilidade dos ministros, orar e ungir com azeite, né? É uma responsabilidade. É o azeite que cura? Não é o azeite que cura. Oi? É a oração da fé. E fé em quem? Fé em Deus, né? Então, assim, hoje, no final, nós vamos orar para os enfermos. Amém? Nós vamos orar, porque nós acreditamos nessa palavra. Nós acreditamos, né, no que o Senhor faz. Sou eu que vou promover a cura? Infelizmente, não. E graças a Deus que não. Né? Graças a Deus, porque assim, se eu achasse que fosse eu que curava, eu ficaria até receosa de orar. Porque assim, eu não vou orar, porque eu não posso curar. Mas como eu sei que não sou eu que cura, eu sei que eu estou sobre uma palavra do Senhor, de unção, né, de ungir o povo, né, de ungir com azeite. E a oração, olha só, como no Tiago 5, 15, 14 fala assim, ó, peça os presbíteros que unge com azeite em nome do Senhor. É em nome do Senhor. Em Tiago 5, 15 fala, e a oração da fé salvará o doente. Olha como a Bíblia é linda. A oração da fé salvará o doente. E diz mais, e o Senhor o levantará. Aleluia. O Senhor o levantará. Eu confesso, irmãos, que assim, eu já tive muito medo. Não vou falar receio, não. Muito medo. Não vou orar para o enfermo, não. Eu não vou fazer isso, não. Mas por quê? Por um orgulho meu. Um orgulho porque assim, não, porque se eu orar tem que curar. Não sou eu que curo. Não tenha medo de orar, né, de alguém pedir uma oração. Não tenha medo de orar, se colocar na intercessão por essa pessoa. Se colocar e falar, Senhor, eu estou te apresentando essa pessoa. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Que as pessoas brincam. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou filha amada de Deus.
E quem faz é Ele. Quem faz é Ele, mas você vai orar. Não é melhor chamar o pastor? Se o pastor puder, ótimo, amém, glória a Deus. Se o pastor não puder, você que é o representante de Deus. Você pega o azeite, né? Vai lá, unge, e a oração da fé libertará, né? Salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Nós vamos falar mais à frente sobre a questão do pecado, né? Então, assim, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda faz, o Senhor ainda liberta. Aleluia. Vamos para o 2. A origem e as consequências das doenças do mundo. Preste atenção nesse tópico. 1. A origem das doenças no Éden. Vamos ver. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediências dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3, né? O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, sofrimento e morte. Então, por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Essa imagem aqui, que está passando aí, vocês conseguem visualizar, demonstra, né, o pecado e a pessoa sofrendo dor, uma enfermidade. Então, assim, Deus planejou o Jardim do Éden, não era para ter doença ali, né? Era um local de deleite. Deus, né, visitava no final do dia, né, a criação dele. Deus olhou e viu que tudo era perfeito. E se tudo era perfeito, não tinha doença. E é o que a gente está falando sobre aqui, né? Mas o homem pecou, o homem desobedeceu. E aí vieram as doenças. Toda doença é pecado? Não. Já vamos falar mais à frente, né? Mas a origem da doença no mundo foi o pecado. Falaram assim, olha, vocês vão viver de dores, né? Então, vamos lá. A consequência do advento da doença, no ponto 2. Qual a consequência que a doença traz para a gente? O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Todas as áreas. O pecado corrompe, o pecado corrói, né? Infelizmente. Assim, aí tem a referência bíblica, Romanos 3, 9 a 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Preste atenção nisso. O tempo diminuiu a vida do ser humano, né? A Bíblia revela que Adão viveu quanto tempo, irmãos? 930 anos. Não consigo nem imaginar. Ai, pastora Eliette, quem me dera. Adão viveu 930 anos. 26, que isso? Ah, tá. 7, viveu quantos anos? 912. Meu Deus. Enos viveu quantos anos? 905, né? E tem vários personagens na Bíblia que falam, né? A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Ao anunciar o dilúvio para para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. Aí tem aí Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, não
contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então o Senhor delimitou, né, esse período. Vamos terminar de ler, depois a gente conversa melhor. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. Olha, diminuiu mais, né? Aí fala assim, ó, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Não? O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida, o quê? Diminuído, né? Então, nós vimos personagens da Bíblia que viveram muito tempo. Só que depois do dilúvio, Deus determinou ali, ó, até 120 anos. Vocês já viram alguém mais de 120 anos? Mais de 120 anos? Olha que bênção! Sua avó, quantos anos, Sônia? Mais de 20, né? Olha só. Então, Deus fala 120 anos. Deus fala assim, ó, chega a 70. E se for robusto, tem muita gente robusta aqui. Tem muita gente assim forte, né? Vai passar. Quem tem mais de 70 aí? Terceira idade se revelando aí. Ô, Márcia, não vem não, tá, Márcia? Sei, meu Deus. Quem tem 80? 80 aí. Falta 2 anos, né? Agora, ó a robustez da garota. Vó Jesusa, quantos anos, Vó Jesusa? 95 anos, dá licença. Pela vida dela, 95 anos, e está sempre aqui, né? E é isso. Meio século, tá muito novinha, tá, Márcia? Fica aí, tá muito novinha. Então, assim, E que bom, olha só, vó Jesusa, com 95 anos, né? Vindo na casa do Senhor, podendo acompanhar, isso é bênção, irmãos. Isso é bênção de Deus, né? E assim, pode ter uma canseirinha, uma canseira ali e tal, mas está vivendo, está feliz com o Senhor. Isso é bom, né? Aproveite seus dias. Já passou de 70? Aproveite esses 70, aproveite 71, aproveite 78, aproveite, viva feliz. Tem coisa que assim, não estou falando assim, tem coisa que releva agora, né? Não estou falando de pecado, essas coisas não, mas leve a vida feliz. Quer comer? Não, nem sempre, olha só o que eu estou falando. Quer comer? Vou falar baixinho. Quer comer uma costelinha? Então, toma. Não é sempre, né? Não é sempre. Depois tem que comer um legumezinho. Quer comer? Um chazinho, né? Ó, Coca-Cola, cuidado, né? Refrigerante. Mas assim, viva, irmão. Vai viver, foi Deus que deu a vida para vocês, né? Viva. E assim, viva com sabedoria. Peço ao Senhor para dar sabedoria para vocês viverem. Vivam felizes, se tiver neto, se tiver filho, acompanhem, né? Mas, assim, sintam-se gratos por ter chegado a essa idade. Tanta gente, né, não conseguiu chegar, e vocês já superaram muitas coisas. E assim, agora é o momento de realmente viver assim, ó, me esquecendo das coisas que para trás ficaram.
siga em frente, né? Siga em frente. Agora não é hora de ficar remoendo o passado. Agora não é hora de ficar triste, porque lá na infância, uma irmã pegou a roupa dela e queimou. Não, irmão. Vai em frente. Esquece as coisas para trás. Segue em frente. Perdoa e viva. Perdoa o passado, perdoa o que aconteceu e viva feliz com o Senhor, viva uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? É isso. Ó, não fala que eu estou falando para vocês comer coisa errada, não. Só de vez em quando. Fala, pastora. Só um pouquinho. Fala, pastora. Quer falar? Ah? Não, ó, só um pouquinho. Faz a caminhadinha, né? E vai viver. Isso. Vamos lá. 3, a proliferação de doenças. Vamos lá. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-la em 2 ordens de existência, a física e a mental. Isso é muito sério, irmãos. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demência. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a ela. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e, por isso, não procuram ajuda médica e o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Tem aqui Romanos 8, 23, que fala assim: não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por isso, preste atenção nisso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. E isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Irmãos, há muito tempo, hoje, graças a Deus, nós já somos mais esclarecidos, especialmente a igreja, e eu vou colocar, nós cristãos, muito tempo nós afastamos as doenças mentais. Depressão é falta de Deus, ansiedade é falta de Deus. Nós afastamos essas doenças, não consideramos essas causas como doença. E assim, irmãos, hoje está provado, cientificamente e tal, que assim como a diabetes, e o câncer, tem pessoa até que tem medo de falar a palavra câncer, fala assim, aquela doença, fulano está com aquela doença. Então, tem a doença física e tem a doença mental. E hoje, com o tempo corrido, com a aceleração da vida, nós temos muitas pessoas com doença mental. E Deus cura a depressão? Deus cura a depressão. Deus cura. Mas nós também não podemos afastar o cuidado médico. E eu quero dar esse alerta, irmãos. Às vezes se você está, presta atenção, se você está se sentindo, não está conseguindo dormir, se você está se sentindo muito angustiado, muito triste,
Não tem causa. Às vezes assim, você vem para a igreja, se alega, volta para casa, está triste, começa a chorar sem uma causa aparente. Você pode estar com depressão. Não estou diagnosticando. Claro, nem tenho capacidade para isso. Mas é um alerta, irmãos. E isso atinge, diabetes atinge cristão? Atinge. Cristão também, infelizmente, é acometido de câncer? É acometido de câncer. Cristão pode ter depressão? Infelizmente, pode ter depressão, irmãos. Não negligencie o cuidado médico. Claro que nós vamos voltar para o Senhor, né? Aqui está escrito a campanha Milagre. Nós vamos nos jogar perante o Senhor. Mas assim, nós vamos também reconhecer que o Senhor capacitou médicos para cuidar de nós. E isso não conflita com a nossa fé. Isso é zelo. Tá? Eu vou dar um testemunho assim. A minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer. E aí, quando você começa o tratamento de câncer, você passa por vários profissionais, inclusive psicólogo. Quando ela chegou lá no psicólogo, a psicóloga falou assim, nossa, mas você está ótima, mas você está muito bem, emocional e tal. Ela falou, ai, eu estou mesmo, eu sou evangélica, eu confio que Deus vai cuidar de mim, que Deus vai me curar e tal. A psicóloga falou assim, isso é ótimo, isso é muito bom, mas eu vejo um problema aí. Aí minha mãe, um problema como? Ela falou assim, porque assim, eu vejo pacientes que começavam aqui o tratamento e depois abandonavam o tratamento falando que Deus curou. E mais tarde eu encontro esse paciente numa situação muito mais pior e que eu nem consigo tratar mais. Ela falou isso. Ela falou, a psicóloga falou para minha mãe, é ótimo, fica mesmo com a sua fé em Deus e tal, mas não abandone o tratamento. Eu vou falar isso, irmãos, porque assim, nós estamos aqui numa escola, nós estamos aqui para aprender, eu aprender, você aprender, e a gente precisa ter isso. Minha mãe foi para a igreja e tal, algumas pessoas sabiam, outros não, era até um congresso de mulheres e tal. Deus usa uma profeta, mulher de Deus, e fala assim para minha mãe, Deus está te curando dessa doença. Deus está te curando dessa doença. Minha mãe não tinha começado o tratamento, ou tinha começado, né? E minha mãe continuou o tratamento. Ela fez exame, ainda estava com câncer, continuou o tratamento de quimioterapia, cabelo cair e tal. Estou falando isso, irmã? E aí muitas pessoas falavam assim, não, mas você não está com fé, porque como que você vai se submeter a esse tratamento se Deus falou que já curou? Irmãos, nós precisamos ter sabedoria de Deus. Deus, às vezes, quer curar no processo. Deus quer curar no processo, irmãos. Que Deus pode arrancar, num piscar de olhos, um câncer, a doença que for, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Mas se Deus quer ver sua obediência, quer ver você passar por um processo, Deus quer, até para amanhã você levantar outras mulheres, Deus vai fazer você passar. Vocês estão me entendendo? Não tenham medo de procurar diagnóstico. Nós estamos falando que Deus cura, mas às vezes você está com um nódulo, você está com um caroço, está com medo de procurar ajuda. Deus vai curar, mas você precisa fazer sua parte. Vai no médico, examina esse caroço aí, vê como que está. Vocês estão me entendendo, irmãos? Nós precisamos ter sabedoria, porque a nossa fé é racional. A nossa fé é racional. Então, assim, se tiver que passar por um tratamento, não se sinta inferiorizado.
Eu queria tanto que o Senhor me curasse da depressão e agora eu estou tomando esse remédio controlado. Fica aí no seu processo. E peço o Senhor para te liberar. E quando o Senhor te liberar, a obra vai ser completa, que o médico vai falar, está liberado. Tá? Eu estou falando isso, irmãos, porque a gente precisa ter esse entendimento. Fala, pastora Elisete. Quer falar? A gente precisa ter esse entendimento. Nós, irmãos, eu creio, nós cremos que o Senhor cura, né? Nós cremos, mas assim, nós precisamos também, né, passar por determinados procedimentos. Às vezes você se acha, às vezes é até um orgulho. A gente não, eu não vou tomar remédio não, que o Senhor vai me curar, eu não tenho dúvida que o Senhor vai te curar. Mas às vezes é um orgulho seu disfarçado de fé. Fala, pastor. E às vezes, irmãos, isso serve de escândalo para a fé. Escândalo no meio lá. E o Senhor fala assim, eu vou curar para que se manifeste a obra do Senhor. Para que a minha obra, né, fique conhecida e não que sirva de escândalo. Fala, eu quero ouvir vocês. Pode falar, Mar. Sim. Aham. Na obediência. Aham. Amém. Exatamente, irmãos. Isso é para nos trazer esclarecimento. Psiquiatra não é, desculpa a palavra, não é para doido, irmão. Psiquiatra é para quem está com as emoções desreguladas. Imagina um curto-circuito, né? Precisa de um eletricista ali regular aquilo. Então, assim, só assim, é para controlar suas emoções. E assim, graças a Deus que a gente tem esse entendimento de procurar ajuda. Infelizmente, e assim, eu estou falando isso que nós estamos aqui na escola dominical, nós temos muitos homens de Deus se suicidando. Que às vezes não conseguem administrar emoções. É falta de fé? Abandonou a Deus? Às vezes é para tirar um buraco na alma. Mas o Senhor poderia preencher esse buraco. Poderia, mas às vezes a pessoa não consegue se reerguer sem um remédio para dar uma regulada.
Então, assim, irmãos, eu volto a falar, vou voltar e eu queria, se alguém tiver em dúvida, pode perguntar. Jesus cura? Jesus cura, amém. Jesus cura, mas precisamos fazer a nossa parte. Primeiro, nos alimentar bem, comer de forma adequada, fazer exercício físico, procurar médico. E o Senhor Jesus ele cura câncer. Eu não tenho dúvida que Ele cura câncer, Mas precisamos também fazer a nossa parte. Se o Senhor também deu os médicos, essa capacidade de estudar, de conhecer, Ele vai fazer. O Senhor Jesus, olha só, nós falamos que o Senhor Jesus é advogado dos advogados, não é isso? Você tem trabalhou, o seu patrão não te pagou nada. Você vai fazer o quê? Vai orar, mas você vai procurar um advogado, não é isso? Vai procurar lá um advogado, o advogado vai entrar em contato com o seu patrão, tentar resolver, se não tentar resolver, vai para a justiça. Então, assim, você vai procurar ali, pedindo a direção de Deus, vai procurar resolver a situação. Deus pode resolver de outra forma? Não tenho dúvida, mas você vai cumprir meio que aquele protocolo. Tá, irmãos? Só para deixar isso bem claro. Soberania de Deus, o zelo de Deus, pelo nosso templo, ele é real, ele cuida de nós, mas precisamos também fazer a nossa parte, porque o Senhor, Ele quer ver a nossa disposição também, em cuidar do nosso corpo, em ir ao médico, fazer exames periódicos. Tem gente que fala assim, eu que não vou fazer exame, porque daqui a pouco descobre que eu estou com a doença ruim, nem falo o nome. Irmãos, é melhor fazer, descobrir no início, tem tratamento, Deus cura. E assim, olha só, como isso não te afasta de Deus. Senhor, eu estou com essa dor aqui. Senhor Jesus, me ajuda. Senhor, cura, me cura. Não curou. Senhor Jesus, eu vou tomar esse remédio. Olha só, como não te afasta de Deus. Senhor, eu vou tomar esse remédio. Que esse remédio venha para a minha cura, Senhor. Você toma um remédio. Não conseguiu. Senhor, me direciona para o médico, Senhor. Para o médico ter um diagnóstico preciso, Senhor. O tratamento não te afasta de Deus, porque você ainda está submetido ao Senhor. Direciona os médicos, Senhor, sobre o meu melhor tratamento. Direciona o melhor remédio e tal. E assim o Senhor vai te direcionando no processo. No processo. E isso é uma forma de submissão, que às vezes a gente não quer se submeter a nada. Deus vai fazer e pronto, e a gente quer viver da nossa maneira. E Deus fala assim, não, eu quero que você se submeta. E é um processo. Amém, igreja? Oi? Usando o médico. Exatamente, pastor, o senhor falou um negócio certo. Por isso que, mesmo que você esteja no melhor hospital, você entra orando. Eu vou fazer uma cirurgia, entra orando. Se submete a Deus. Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Tira todo impedimento, Senhor, em nome de Jesus e tal. Isso não te afasta de Deus. Não te afasta de Deus. Por quê? Porque os médicos falam, como o pastor mesmo colocou, e é o Senhor que vai te direcionar para o melhor tratamento e para você ficar boa e nós ficarmos bem, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar? Mais alguém quer falar? Fala, Suzana. Nada, pode falar.
Amém. Outra forma. Amém. Amém. E Suzana, você estava me falando assim, mas quem aqui já foi curado instantaneamente por Deus? Eu já tive. Porque às vezes a gente está falando assim, não, tem que procurar um médico. Mas assim, Deus cura e nós somos testemunha disso. Eu já cheguei aqui na igreja com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. A pastora Elisete chamou para orar, eu orei, saí curada. Amém? Amém. Deus cura, Deus faz, né? Deus pode querer que você passe por um processo, mas Deus pode te curar de forma instantânea, né? Fala, irmã. Cai. Entrou. Amém. Sim. Aham. Amém. Aleluia, aleluia. E isso, irmãos, eu tenho certeza, foi Deus que curou. Amém, amém. Deus cura. Nós vamos pedir e clamar ao Senhor pela cura. Só que sabendo que essa cura pode vir instantânea, como vir pelo um processo, né? Eu lembro que, assim, um pastor lá da nossa igreja, lá no Espírito Santo, ele morreu com câncer. E assim, e todo mundo, a igreja orando, assim, ele foi diagnosticado com câncer, já estava em fase terminal, e aí meu pai foi diagnosticado com câncer. Então, assim, imagina, né, a fé da igreja. Um pastor já está em fase terminal, o outro pastor diagnosticado com câncer. E aí esse pastor chamou meu pai e falou assim, pastor Djalma, o Senhor vai me curar na eternidade. Mas, para você, Deus pode ter a cura aqui. Então, assim, ele falou assim, aquele pastor lá, assim, bem no finalzinho da vida, ele falou assim, pastor, até o último dia, eu vou clamar pelo milagre do Senhor. Então, assim, irmãos, é isso que é confiar. Isso que é entregar, né? Então, aquele pastor falou assim, eu estou entregando, eu entrego isso ao Senhor. E Ele vai me curar na eternidade. Pastor Djalma, meu pai, né? Você, graças a Deus, meu pai ficou curado, né? Aqui na terra. Então é assim. E Deus tem os propósitos dele. E a gente não entende. É só quando chegar no céu, né? Se o Senhor, quem é o Senhor? Quem somos nós para o Senhor ficar revelando, né? Se o Senhor quiser, Ele vai revelar o propósito, né? Então, assim, se submeta à vontade do Senhor e sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos lá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala, irmã Rosária. Amém, amém. Deus cura. Aham. Amém. Amém. É. Então, assim, amém, amém. Deus cura.
Sim. Isso, vai lá. Aham. Amém, amém. Para. Aham. Isso. Amém. E Deus curou, né? Amém. Aham. E Deus cura, né? Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Infelizmente, irmão, eu sei que vocês também querem falar, mas a gente tem que cumprir aqui o cronograma. Né? O pastor Léo já chegou aqui, já terminou lá. Mas vamos lá. Jesus cura sim, amém? Amém? Jesus cura. Vamos lá. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, em Êxodo 15, 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Amém. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas, né, em Mateus 9, 35 a 36, que infelizmente a gente não vai conseguir ler. Então, assim, Deus cura, né? Deus tem um plano divino de cura. Esse dia até o Léo estava falando assim, por que Deus falou lá para o povo dele não comer carne de porco? Imagina, o povo no deserto, né? E comer carne de porco, a gente já sabe, hoje a gente já sabe, tem que ter o maior cuidado e tal, no preparo. Então Deus falou o que para o povo? Não coma. Então, assim, isso é o cuidado de Deus, porque a mulher no ciclo menstrual tinha que ficar afastada. Imagine naquele tempo, né? Não se tinha uma higiene que a gente tem hoje, outros cuidados. Então, assim, fica afastada. Então, assim, são alguns requisitos que Deus já estava tratando do povo dele, né? Deus, a cura divina faz parte da salvação, faz parte também, né, do plano de Deus, junto com a salvação e a libertação. Vamos lá, Jesus cura. No ponto 2, né? O mesmo Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Amém, igreja? Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está em Hebreus, né? O Senhor que curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. Amém, igreja? Ele cura. O que curou o cego de Jericó, cura hoje, não cura? Cura, nós cremos nisso. O Jesus que levantou a filha de Jairo, né? Levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. Aleluia, aleluia. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Olha só, que bênção, né? E nós acreditamos nisso. Pode passar aí, Adriano. Aqui tem mais, né? O poder de... já está ali, né? Já estava ali, né? O poder de Deus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja para curar toda e qualquer enfermidade. A gente já falou disso. Deus cura. Tem alguma doença que Deus não possa curar? Não. Todas as doenças Deus pode curar. Seja doença da alma, seja doença do espírito, Deus cura. O que podemos fazer para receber a cura divina? Presta atenção nisso. Alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar.
é preciso confiar no poder de Deus. Você confia no poder de Deus? Ou você só confia no médico? Ou você só confia no remédio? Pastora, a última coisa que eu confio é no médico e no remédio, né? Eu confio em Deus e peço, né, o médico, e peço a Deus para direcionar o médico. Então, assim, não devemos depositar a nossa cura, a nossa fé tem que estar em Deus. A nossa fé tem que estar em Deus, por mais que estejamos tomando remédio e tal, mas a nossa fé é Deus cura. Vamos lá. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Nós já falamos hoje isso, né? Fé em Deus, nós vamos ungir com azeite aqui hoje, né? Pedindo a permissão ali da pastora. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre, presta atenção, lê aí para mim, nem sempre o quê? O nosso tempo é o tempo de Deus. Espera o processo. Deus não é seu empregado para você decretar, não, Senhor, tem que ser hoje, agora, e só pode ser agora. Lógico, nós vamos pedir com fé, Senhor, me cura, instantaneamente me cura agora. Mas Deus não é nosso empregado para ficar aos nossos bel prazer. Senhor, só me cura, não cura fulano não, deixa fulano ir embora, Senhor. Misericórdia. Irmão, senão a gente mercantiliza a nossa fé. Então, assim, o Senhor faz, né? O processo, o tempo é dele. Espera o tempo do Senhor. Finalmente, presta atenção, não deixe de procurar auxílio médico. Já falamos muito disso, né? Quer para tratamento ou até para confirmar a cura divina recebida. Pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim, aleluia! E outra coisa, quando você for curado, venha dar seu testemunho. Vou falar aqui uma situação bem peculiar que aconteceu comigo. A igreja era de São Cristóvão, não era isso? Uma vez eu e o Léo falamos assim, eu estou com tanta saudade de São Cristóvão, lá da igreja, né? Vamos lá, numa terça-feira, quero ouvir o apóstolo pregar, né? Chegamos lá, uma mulher foi dar o testemunho do filho dela, e ela tomou um tempo enorme, e ela falando do processo de cura do filho dela, que passou por hospital, ficou 40 dias internado, uma pneumonia e tal. Eu saí do culto, falei, meu Deus, saí de verdade, meio murmurando. Eu fui no culto para ouvir uma palavra lá, a irmã tomou um tempão e tal, para resumir. Uma semana depois, eu estava com o Benjamin no hospital, na UTI, passando o processo que aquela irmã tinha falado uma semana atrás. E aquilo me deu esperança. Então, assim, não deixe de testemunhar aquilo que o Senhor fez na sua vida, porque vai servir de esperança para outra pessoa. Agora eu quero fazer um desafio para você. Se o Senhor não te curar, o que você vai fazer? Você vai abandonar a sua fé? É isso, irmãos, é isso que a gente tem em mente. Eu estava vendo, Senhor, nós vamos falar de cura, e eu creio que o Senhor cura. E se Deus não te curar? Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar crendo que o Senhor cuida de mim. Eu vou continuar crendo. Vamos para a conclusão, irmãos, para a gente fechar. Aleluia. Nessa lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros, para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo.
Por isso, devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé, perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as nossas enfermidades, as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Aleluia, né? Tem até um hino, Cristo cura sim, Cristo cura sim. E eu não sei mais. Ele cura sim. Aleluia, o Senhor cura. E olha só, Deus já tem uma promessa de cura. Vamos ler Apocalipse 21:4. Abre sua Bíblia agora. Que o Senhor já garantiu sua vitória em meio a essa doença, em meio a essa dor, essa enfermidade. Já tem uma promessa para nós. Aleluia! O que fala em Apocalipse 21:4? E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já se passaram. Na eternidade você não vai ter nada disso. Na eternidade não vai ter diabetes. Na eternidade não vai ter depressão. Na eternidade não vai ter remédio controlado. Na eternidade não vai ter dor. Na eternidade não vai ter angústia. Na eternidade vai ter Cristo ao nosso lado, sustentando e nos ajudando. Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. É porque Deus cuida sim, Deus cuida de nós. E se o Senhor não nos curar instantaneamente, não nos curar às vezes passando por um tratamento médico, nós vamos ter a certeza que no céu, nós não vamos entrar com nada disso. Que no céu, nosso corpo vai ser transformado. Que Cristo, e nós vamos nos assentar com Cristo, né? Viver com Cristo nas mansões celestiais. Tem uma promessa, irmãos. Tem um caminho, tem uma esperança. Cristo cura. Cristo cura. Fica essa palavra guardada no seu coração. Infelizmente a gente não sabe o que a gente vai acontecer amanhã, não sabe o que às vezes a gente está num processo, mas fala assim, Cristo cura, Cristo cura, como aquele pastor falou assim, até o último minuto da minha vida eu vou falar, Cristo cura, aleluia, aleluia, que o Senhor Jesus nos abençoe. Nós vamos orar, pastor, nós podemos orar pelos enfermos, nós vamos orar pelos enfermos. Como eu falei, irmãos, era uma coisa que eu sempre tive muito medo, não vou falar receio, era medo. Como que eu vou orar para Deus curar uma pessoa? Mas hoje eu entendo que não sou eu que faço, é Deus que faz. É para que se manifeste a obra do Senhor, para que se manifeste o poder de Deus. Então assim, eu não vou me acovardar pelo medo. Seria muito fácil eu falar assim, irmão, Deus cura aí, beleza, né, tal, vão para casa. Mas assim, é um exercício de fé para mim também. Nós vamos orar, nós vamos ungir, como aqui a revista fala, eu quero chamar os pastores aqui na frente. E depois, né, se a pastora Elisete até ungir nós, pastores, né? Nós, os pastores, ungir uns aos outros, que nós também precisamos da unção de cura, unção de libertação, unção de salvação. A obra completa o Senhor já fez na nossa vida, né? Então, assim, se você precisa de cura, se você tem alguém que, assim, sabe que precisa de uma cura do Senhor, venha em nome dessa pessoa, venha receber, se ajoelhe aqui na frente, se submeta perante a Deus. Não somos nós, pastores, que vamos fazer. De nós, assim, nós não temos nada para oferecer, mas nós confiamos nos médicos dos médicos, nós confiamos naquele que pode todas as coisas, em nome de Jesus, nós vamos orar.
E eu sei que a unção de cura, que o Senhor que cura está aqui nesse momento. Aleluia. E eu sei que Deus vai fazer.